Uma alimentação saudável para combate da ansiedade, ela não precisa ser uma coisa sofrida, né? Ela não precisa ser uma coisa que vá dificultar a sua vida. Ela pode ser, sim, uma coisa que você vai conseguir fazer durante a semana. A gente não precisa ter dificuldade na cozinha. Então, eu sempre falo que quando a gente cria o hábito, quando a gente estabelece novos hábitos, a gente consegue otimizar o nosso tempo, tudo em prol da nossa saúde e do nosso bem-estar, não é? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou criando esse movimento, né? Que eu apelidei de receita, cunhei, né, o nome de Receita da Serenidade. Então, esse projeto, essa ideia foi para poder ajudar mulheres. Na verdade, eu sempre quis criar um projeto para mulheres. Eu sou muito fã das mulheres. Eu sou uma admiradora das mulheres, né? As mulheres, elas trazem muitos papéis, elas assumem muitos papéis, elas assumem muitas responsabilidades. E elas conseguem dar conta de tudo. E isso é fantástico. A mulher moderna, ela consegue assumir diversos papéis e com muita proeficiência. Só que isso pode não. Eu ouso dizer que, com toda certeza, gera efeito colateral em muitas mulheres, né? Então, a ansiedade é um deles que eu pude perceber ao longo desses anos de autoobservação, né, como uma profissional de saúde, como uma pesquisadora da área de saúde, eu pude perceber que a ansiedade, ela está presente muito na mulher moderna, que assume diversos papéis hoje. E, assim, no meu caso, eu tive ansiedade durante muitos anos, e eu não sabia que era ansiedade. E eu fiquei, assim, construindo vários prognósticos em mim mesma. Então, assim, eu achava que eu tinha déficit de atenção. Eu jurava que eu tinha déficit de atenção. E aí, depois, em um dado momento, eu tinha muita dificuldade em me concentrar. Eu tinha muita dificuldade. Demais, assim. Eu sentava na mesa para estudar e eu tinha extrema dificuldade em ler um livro, em pesquisar sobre algum tema. Eu sentava e eu sentia taquicardia, eu ficava acelerada, eu ficava muito ofegante, eu ficava trêmula. Eu não sabia até então que isso era ansiedade, então eu jurava que isso era déficit de atenção. E aí, depois eu fui ver que não era déficit de atenção. Aí, depois eu continuei as minhas buscas, a minha pesquisa, e aí eu achei que eu encontrei um termo na internet que se chama multipotenciais, porque eu não conseguia nunca concluir uma coisa. Eu sempre pulava de galho em galho. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre a ansiedade, o quadro extremo de ansiedade, ele vai vir assim num sintoma muito claro para você. Às vezes você tem uma ansiedade exacerbada que você nem sabe que tem, que isso é ansiedade. Eu passei anos da minha vida sem saber que eu tinha ansiedade crônica. Então, foi quando eu trouxe isso à luz da consciência é que eu pude fazer o tratamento correto. Então, isso é muito importante. E quando a nutrição, por isso que eu vou voltar aqui para a nutrição, ela é muito poderosa, a gente não pode negligenciar a nutrição, porque é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? Desde quando a gente nasce até o finalzinho da nossa vida, a gente vai nutrir o nosso corpo. Então, como que a gente vai nutrir esse nosso corpo? A gente tem que buscar nutri-lo da melhor forma, né? Então, nas minhas buscas, nos meus estudos, eu percebi essa forte conexão do açúcar e os níveis de ansiedade. Toda vez que eu consumia alimentos com alto índice de açúcar, eu sentia uma elevação de energia, mas logo depois, falando assim de uma maneira bem simplista, a queda da minha energia, ela diminuía. Eu não vou explicar isso em termos técnicos aqui, eu só quero mesmo deixar
trazer à luz da consciência essa conexão para você que está me ouvindo, que quando a gente consome isso de maneira crônica, isso afeta consideravelmente o nosso intestino e o nosso cérebro. Então, quando a gente começa a entender isso, aí a gente começa a mudar. E quando a gente começa a mudar, tudo muda. Quando a gente começa a mudar o nosso interno, o nosso externo também muda. Então, a gente separar cérebro, corpo, não funciona. Hoje, tanto a medicina quanto a nutrição, a ciência, no geral, ela está, sim, fazendo toda essa conexão. Nosso cérebro, nossa mente, ela não se separa do nosso corpo. Então, a gente tem, sim, que nutrir da melhor maneira e fazer essa conexão, tá bom? Então, falando dessa conexão, eu quero até contar uma pequena história aqui, que é da minha irmã, a Rafaela, e essa conexão foi uma das primeiras que eu fiz, assim, depois de mim, né, que foi sobre o intestino. Muita gente não faz ideia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Você já parou para pensar nisso? Você fazia ideia disso? O nosso intestino, ele traz dentro dele, assim, trilhões, assim, de micróbios, né? Ele tem todo um ecossistema a gente carrega todo um ecossistema dentro do nosso intestino, que a gente chama de microbioma, e que se ele não for bem nutrido, as chances de uma pessoa sofrer de ansiedade crônica e até mesmo quadro de depressão são altíssimas. Então, assim, a gente cuidar do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, é fundamental. Então, para ilustrar isso, eu vou até contar uma história aqui da minha irmã. A minha irmã, quando ela morou na Europa há muitos anos, e ela estava acima do peso. E na Europa, muita gente que, não sei se alguém aqui que está me assistindo já morou na Europa, mas quem já morou na Europa, a gente tem uma facilidade, assim, de encontrar coisas gostosas, né? E aí no frio a gente acaba comendo um pouquinho mais. Mas quando a minha irmã, ela consumia fazia um brunch dela, era praticamente um coquetel molotov para ela. Ela comia, eu não vou dizer que a mistura, porque essa mistura fez mal para ela, mas pode ser que não faça mal para você. Então não vale a pena eu mencionar aqui esses alimentos. Mas ela fazia uma mistura e essa mistura dava muitas gases nela. Dava muitas gases, dava muito estufamento abdominal. E eu percebi, observando quando eu fui visitá-la na Europa, que... Opa! Travou aqui, voltou. Então, eu percebi que quando eliminar gases é normal, tá, gente? Isso também pode ser um sintoma de uma microbiota saudável. Nosso intestino está saudável, né? Então, ele pode sim expelir gases, não tem problema. Só que quando é em excesso, isso não é legal. E aí, no caso dela, ela era uma mulher ansiosa. Então, eu fiz essa conexão e a gente foi mudando alguns alimentos, a gente foi retirando alguns alimentos que eu percebi que faziam mal para o intestino dela e a gente foi adicionando outros alimentos que eu vou, inclusive, para quem ficar até o finalzinho dessa live, eu vou falar desses alimentos que vão te ajudar a combater a ansiedade. Já prepara uma caneta e um papel, porque esses alimentos são fantásticos, você já pode incluir como um tratamento inicialmente, quem sabe você pode incluir na sua rotina alimentar aí durante a sua vida, tá bom? Então, para quem está chegando agora, o tema da nossa live é a ansiedade. Como é que a gente trata a ansiedade, especialmente para as mulheres? Como é que a gente trata a ansiedade através dos alimentos, tá bom? Então, quem está chegando agora, esse é o nosso tema da live de hoje, ok? Separem uma canetinha e um papel. E no finalzinho, quem ficar, eu vou dar essa listinha desses alimentos que são super poderosos. Eu tenho certeza que se vocês começarem a implementar isso de maneira cotidiana, vocês vão começar a perceber os níveis de ansiedade diminuírem, ok?
Então, a minha irmã, através dessa observação e pequenos ajustes, ela já começou a estabelecer uma outra relação dos alimentos com o intestino dela. Então, ela passou a ser uma mulher menos ansiosa a partir do intestino dela. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? A partir do intestino, tratando o intestino, né, mudando, fazendo pequenas alterações, ela já alterou todo o estado de humor dela. Até porque, gente, a serotonina, né, ela é bem conhecida, inclusive, que é um hormônio da felicidade, quando a gente está com ela, uma reserva bem baixinha, aí a gente fica muito ansiosa, a gente pode evoluir para um quadro de depressão, é a nossa famosa e tão importante serotonina. Ela é fabricada, sabe aonde? Quem chuta onde ela é fabricada? Ela não é fabricada primariamente no cérebro, ela é fabricada 90% dela no nosso intestino. Agora, você imagina, se você não alimenta o seu intestino com nutrientes que vão ser benéficos para a nossa microbiota, que a gente chama. Imagina, como é que não vai ficar a nossa serotonina, né? Então, a gente precisa, sim, cuidar do nosso intestino. Mas hoje, eu não vou me aprofundar nesse assunto, eu só quero trazer aqui a luz da consciência para você perceber que o nosso cérebro tem uma relação muito forte com o nosso intestino, que tem uma relação muito forte com a nossa ansiedade e com o nosso estado de humor, ok? Então, eu imagino que vocês estejam assim se perguntando, tá, mas será que só os alimentos eles vão curar a minha ansiedade? Olha, a ansiedade, ela tem diversos níveis, tá bom? Há pessoas que são ansiosas em altíssimos graus, e há pessoas que são ansiosas em menor grau. A ansiedade em si, nós somos seres ansiosos, nós temos esse mecanismo de ansiedade, né, que é o nosso mecanismo de luta ou fuga, e ele é normal, ele é inerente ao nosso organismo, é um mecanismo de defesa. A gente, às vezes, se sente ansioso para fazer uma prova, para fazer... Eu, quando fui tirar minha carteira de motorista, eu fiquei super ansiosa, fiquei nervosa, né? Imagina. Aí a mulher, ela vai fazer, não sei, vai encontrar alguém, vai encontrar um crush. Ela pode ficar super ansiosa nesse dia. Isso é perfeitamente normal, tá? Isso é uma coisa, assim, você tá na expectativa, você é aquela coisa desconhecida. Então, esse mecanismo de ansiedade, ele é normal e até mesmo benéfico, porque ele te prepara para o desconhecido, ele te mantém alerta, tá? O problema, ele é quando ele é muito exacerbado, é quando ele é crônico. Então, há níveis de ansiedade. Quando ele é muito crônico, pode ser que precise de uma orientação psiquiátrica. E aí, essa orientação vai haver ali medicamentos, mas o tratamento medicamentoso, ele sempre deve vir acompanhado de uma nutrição adequada. Até porque a nutrição, ela vai fazer parte da sua vida inteirinha. Lembra que eu falei agora há pouco? A nutrição, ela vai fazer parte, ela faz parte desde o nosso nascimento, na verdade, desde o nosso feto, né? Quando nós éramos um feto, a gente já estava sendo nutrido, né, pela nossa mãe. E olha como isso é extraordinário, né? A gente já recebia nutrientes através do que a nossa mãe comia, né? E aí, a gente agora, a gente tem essa responsabilidade de trazer esses nutrientes. Agora é a gente que escolhe, não é mais a nossa mãe, né? A nossa mãe, ela escolhia os nutrientes e recebia, e a gente recebia através dela. Então agora é a gente, e vai ser assim até o finalzinho da nossa vida. Então a gente precisa, sim, assumir essa responsabilidade, mas o que eu quero dizer aqui é: a nutrição, ela vai ter um papel extremamente importante no tratamento da ansiedade e pode até reverter quadros de depressão, só que em casos de extremismo, né, aí vai ser sim, pode ser sim necessário um tratamento medicamentoso, tá bom?
mas o que não invalida, as duas coisas elas vão precisar andar juntas, tá bom? E aí, isso leva logo a crer o seguinte, ai, mas será que vai ser muito difícil implementar isso? Como é que eu vou fazer? Porque, né, às vezes a gente vai comer na rua, e aí não tem opção saudável. Assim, o mercado hoje, ele já melhorou muito. Hoje é possível a gente encontrar sempre uma opção ou duas, em qualquer lugar que a gente vá comer hoje, já é possível. Tudo são questões de escolha, né? Se você vai em algum lugar, e você está num bar, por exemplo, você só tem um bar para almoçar, uma refeição do cotidiano. Você pode tentar amenizar ali, mesmo que aquele bar ele não tenha opções muito saudáveis. Se tiver coisa frita, você pede alguma coisa cozida. Então, você pode sempre fazer substituições. Tudo vão ser questões de escolhas. Eu vou fazer mais lives, vou falar mais sobre isso, tá? O que eu quero aqui hoje falar nessa live é para você realmente despertar esse interesse em você e trazer a luz da consciência. Eu vou sempre falar isso, tá? E aí, se você vai fazer isso em casa, se você vai despender muitas horas. A boa notícia é, não, você não vai precisar, tá? Eu vou te ajudar com isso, pode ter certeza. E a dica de ouro aqui, a palavra de ouro aqui é processo. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Não hoje, mas é uma palavra que, assim, eu sou apaixonada por processo. Quando a gente entende o processo de cada coisinha, assim, mesmo que mínima que seja, todas as coisas funcionam maravilhosamente bem. Então, as coisas fluem bem. Então, melhor coisa é que você não vai precisar passar horas na cozinha. 3 horinhas por semana é o suficiente para você preparar toda a sua refeição da semana inteira. Te garanto isso. Eu já faço isso há muitos anos. E, assim, não deixo de me alimentar saudável nunca, tá? Só quando eu quero mesmo. E aí, algumas pessoas devem estar assim, mas será que eu faço certo? Será que eu faço errado? Como é que as pessoas que fazem errado, elas agem, né? Primeiro, eu acho que eu posso listar aqui 4 pontos. O primeiro é, não consomem os alimentos adequados, não tem um conhecimento desses alimentos, tá? Vou falar daqui a pouquinho, prepara aí papel e caneta, que eu vou falar para a gente dar um start. São muitos os alimentos. Eu vou falar aqui alguns deles. E mais para frente, se vocês me pedirem, tá? Vocês me pedindo. Se vocês me pedirem, eu vou fazer, gente. Tá bom? Aí eu vou dar várias receitas, vou fazer tudo, vou entregar tudo aqui para vocês, tá? Então, assim, o primeiro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é não tem o conhecimento de quais são os alimentos certos e os alimentos errados. Assim, quando a gente intitula um alimento certo ou errado, a gente está falando num prisma de ansiedade, tá, gente? Eu não estou falando aqui que eu não estou demonizando nenhum alimento. Eu só quero que você entenda que para um tratamento de ansiedade vai ter hora, né, momento e, vamos dizer assim, tempo de consumo, né? Então, assim, não existe certo, não existe ruim, não existe bom. Mas a gente precisa ter conhecimento de causa para entender o quanto a gente pode consumir de cada alimento, né? E como é que esses alimentos vão favorecer a gente, porque a gente tem. Eu sou uma pessoa que sou uma mulher que foi muito ansiosa. Então, assim, como é que eu me trato hoje, né? Eu sei os alimentos que eu preciso consumir para eu manter os meus níveis de humor ali, meu quadro de ansiedade estabilizados. A partir do momento que eu parar de consumir esses alimentos e consumir determinados alimentos que sejam mais inflamatórios, bebida alcoólica em excesso, açúcar em excesso, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu nível de ansiedade e posso até vir a ter uma depressão. Isso é bem sério. Então, tudo é quantidade, o que a gente faz na maioria do tempo, tá bom? E isso já traz logo o raciocínio do quê? Da constância, né? Então, a gente precisa sim ter constância. A constância é preponderante aí na nossa vida, por isso que eu sempre vou frisar que é estilo de vida. Não adianta, eu não acredito em dieta. Esquece. Eu não vou aqui
passar dieta para você, não vou passar programa de emagrecimento. O meu foco aqui não é esse. O meu foco aqui é ajudar você a acabar com essa ansiedade através da nutrição. A nutrição é muito poderosa e ela pode sim ajudar você. Chocolate, eu vou responder depois as perguntas. Eu vou depois no finalzinho, eu vou responder essas perguntas para vocês, tá bom, meninas? Senão eu perco a concentração aqui, mas são perguntas bem interessantes e eu vou responder depois, tá? E essas dietas restritivas, eu acho que elas acabam elevando os nossos níveis de ansiedade, especialmente para as mulheres, né? A gente que é mulher, eu não gosto de fazer dieta, eu gosto de comer coisas assim que eu tiver vontade, a gente também sente prazer ao comer, né? Então, só que eu sempre vou prezar por fazer boas escolhas, tá bom? Mas a dieta em si, para uma mulher ansiosa, eu acho que não é legal. Então, fazer dietas muito restritivas, a gente fica naquele looping infinito, porque a gente faz uma dieta, a gente já espera obter o resultado. Então, isso cria uma ansiedade que não é bacana, né? Então, um jeito certo que você poderia estar começando a implementar essa metodologia, né? Como é que eu vou dizer? Não é bem uma metodologia, mas esse estilo de vida que você poderia estar dando um start nesse estilo de vida saudável para combater de uma vez por todas a ansiedade. Entender entender de fato que as propriedades de cada alimento, e combinar essas propriedades com outros alimentos, elas têm assim um poder extremo de melhorar o seu quadro de humor, o seu quadro de ansiedade, e não só, diversos outros fatores. Melhora da TPM, melhora da acne, a gente fica com a pele mais lisinha, né? O brilho nos olhos, o cabelo, tudo melhora, né? A gente melhorando um sintoma, a gente acaba melhorando todo, vários outros sintomas. Então, a alimentação, ela é, sim, muito poderosa e a gente pode combater, sim. Então, entender que os alimentos, eles são poderosos e dar a devida importância para eles é o primeiro passo para a mudança e para ser uma mulher bem menos ansiosa, para acabar com a ansiedade, tá bom? Combinar a dieta, talvez, com uma meditação, né? Quem é muito ansiosa, eu já fiz meditação, curso de meditação, e eu passei muitos anos sem conseguir meditar, porque eu era muito ansiosa. Eu não conseguia meditar. Aquilo me incomodava, eu não conseguia lidar com aquilo ali. Mas depois de muitos anos, assim, conseguindo manter esse ritmo da alimentação saudável, mantendo essa constância, hoje eu percebo o meu quadro de ansiedade, mesmo sem a meditação, antes de eu fazer, agora eu consegui implementar a meditação, justamente porque a constância dos meus hábitos alimentares saudáveis e os alimentos certos me fizeram ser menos ansiosa. E agora eu consegui implementar a meditação de uma maneira muito mais frequente. E já tem diversos estudos, é comprovado cientificamente que a meditação, ela diminui drasticamente ali um quadro de ansiedade. Aliado à alimentação, então, é fantástico. Então, vamos falar agora chegou a hora, o grande momento. Vou falar agora das dicas que eu preparei para vocês aí. Quem tiver um papel, uma canetinha, podem anotar. Quero falar os pequenos passos que vocês podem fazer, que vocês podem começar a ter para poder implementar essa alimentação anti-ansiedade, né? Tratamento da ansiedade. Tenho certeza absoluta, mas também não sou eu que estou falando, isso tudo é baseado em ciência, em artigo e evidência científica, que é o consumo regular desses alimentos, e tenho outras listas também de alimentos, eu não trouxe todos aqui, a gente vai começar aos pouquinhos, tá bom? Então, eu quero, assim, que vocês comecem, pelo menos essa semana, incluam pelo menos 3 alimentos dessa listinha que eu vou passar aqui agora, tá bom? Então, assim,
Para começar, os nossos níveis de ansiedade e até mesmo de quadro de depressão, eles estão relacionados, como eu já havia falado, à baixa serotonina, né? Então, alimentos que ajudam a aumentarem o nosso ácido fólico, eles ajudam ali a evitar um quadro de depressão, ok? Então, vamos aos alimentos. Eu trouxe aqui uma listinha para vocês. Anotem. Os de coloração, aqueles bem verdinhos. Quem foi da... Ó, eu vou entregar a idade aqui. Quem lembra daquele desenho, o Marinheiro Popeye? Que ele comia aquelas latinhas de espinafre? O marinheiro Popeye, ele não estava assim de bobeira, ele já sabia das coisas. O espinafre, gente, ele é riquíssimo em ácido fólico. Ele, assim, é o suprassumo do ácido fólico. Ele tem muito cálcio também. Então, assim, consumam agrião também. Agrião é maravilhoso, porque tem ácido fólico. Agrião, espinafre, né, que é a comidinha lá do marinheiro Popeye, que ele não estava de bobeira, o Popeye sabe das coisas, ele sabia das coisas, não era à toa que ele comia e ficava forte, fazia aquele muque. Realmente, o espinafre é um alimento maravilhoso, a gente pode preparar ele de diversas formas, ok? Lentilha, gente, lentilha é sensacional, é super rapidinho. Agrião, ó, quem gosta de agrião, a lentilha é super rápida de preparar, tá? Feijões, que são toda a família dos feijões, né? As leguminosas. E aí eu já quero até dar um spoiler aqui. Na próxima live, porque eu sei, eu tenho amigas que não sabem mexer em panela de pressão. Pessoas adultas que têm medo de mexer na panela de pressão. Isso não pode continuar desse jeito. Vamos mudar isso daí. E eu vou ajudar vocês, tá bom? Na próxima live, vou estar ajudando vocês com essa questão da panela de pressão também. Tá bom? Então, vamos lá. Espinafre, agrião, lentilha, brócolis, o feijão branco, né? Que o feijão branco, além de ele conter ácido fólico, ele é baixíssimo em calorias. E dos feijões, ele é o que menos causa gases. Então, dá para comer tranquilo na hora do almoço, no ambiente de trabalho, você não vai ter problema, tá bom? Não precisa nem colocar ele de molho. O feijão branco é tranquilo, é só botar na panela de pressão, ele é muito saboroso. O grão de bico também, o grão de bico é fantástico, para a gente estar incluindo aí na nossa dieta. A gente só vai precisar colocar ele de molho, né? Porque ele é uma leguminosa que ele precisa ficar de molho para a gente estar evitando ali as gases, estar retirando um pouco dos fitatos deles, que são antinutrientes, tá bom? Então, esses são alguns alimentos que eu trouxe que são ligados ao ácido fólico, tá bom? Que eles ajudam a prevenir a depressão, o quadro de depressão, tá bom? E, possivelmente, também a ansiedade, porque a ansiedade, a depressão, ela pode vir depois da ansiedade. Às vezes, uma mulher ansiosa, ela pode avançar para um quadro de depressão, tá bom? Agora, vamos para os alimentos que, de fato, eles ajudam na produção da serotonina, tá bom? Não vou trazer termos técnicos aqui, eu só quero que vocês entendam que esses alimentos, eles vão ajudar na produção de serotonina, que eu falei hoje aqui na live algumas vezes, que você precisa se atentar a isso. Se você é uma mulher ansiosa, você precisa aumentar os seus níveis de serotonina, para que você fique mais calma, para que você fique mais serena, tá bom? Então, ômega 3, ele é um amigo do nosso cérebro. Como é que a gente consome ômega 3 na nossa dieta? Olha, a sardinha, que é um alimento, um peixe, um pescado super acessível aí, ela é riquíssima em ômega 3, tá bom? A gente pode estar consumindo aí assada com ervas, a gente coloca no forno, é super facinho de fazer, tá? A gente encontra aí em peixaria. Ele é um amigo do cérebro. Se você não tem condições de comprar o ômega 3 em cápsula agora, você pode estar consumindo a sardinha, ela vai estar ajudando ali a carrear o ômega 3 para o seu corpo, que ele é fantástico para diminuir os níveis de ansiedade. O ômega 3 é, sim, o amigo do cérebro, e a gente precisa estar fazendo consumo de ômega 3, tá bom? E a sardinha
é uma excelente fonte de ômega 3. Chocolate, eu sempre falo do chocolate aqui no meu Instagram. Eu consumo chocolate todos os dias da minha vida. Eu não fico sem comer chocolate. Só que eu não vou consumir um chocolate ao leite com baixíssima quantidade de cacau, né? A gente só consegue obter os nutrientes do chocolate através dos polifenóis, que a gente chama, presentes no cacau. E isso a gente consegue com o quê? Chocolate acima de 70%. Se você não está habituada a consumir chocolate 85%, como eu, que foi um passo a passo, né? Foi um tempo que eu levei para chegar até lá. Mas eu comecei consumindo o quê? 70%. Então, 70% tá tranquilo, você encontra ótimas marcas, com bons preços, você pode sim estar consumindo um pedacinho, 2 por dia, não precisa deixar o chocolate de lado, e é muito bom para a saúde da mulher também, tá bom? Frutas como banana, abacate, mamão, todas essas frutas vão ajudar você, ou melhor, vão ajudar o seu corpo a produzir mais serotonina, que, consequentemente, vai diminuir a sua ansiedade. Tá vendo como a nutrição é tão poderosa, gente? É uma coisa que a gente faz todos os dias e a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Então, a gente precisa fazer com cuidado, com carinho, né? Com autocuidado, tá bom? E a última dica que eu vou dar aqui para vocês de alimentos é iogurte natural, tá? Iogurte natural, já falei algumas vezes aqui no Instagram também, somente leite e fermento. Ele é mais azedinho, sim, porque ele vai ter ali as suas bactérias da fermentação, e é eles que vão ali alimentar o nosso intestino, que é tão importante. Já expliquei também aqui na live, né? Falei no início da live sobre a importância da gente cuidar do nosso intestino. Então, o iogurte natural eu consumo todos os dias, eu não deixo de comer todos os dias, tá bom? Se ficar difícil para você consumir o iogurte natural, porque ele é mais azedinho agora no início, pode colocar um pouquinho de mel com frutas, aí vai ao seu critério, tá bom? Sempre que possível, vamos controlar o nível de açúcar também, tá bom? Vamos deixar o controle a ingestão de alimentos com muito açúcar para ocasiões especiais, né? Esses alimentos, eles devem fazer parte da nossa dieta de maneira esporádica. Se a gente quer ser uma mulher mais serena, se a gente quer ser uma mulher menos ansiosa, mais presente, né, com a atenção mais presente, com o nosso ser no presente, a gente precisa primeiro se atentar para o que a gente leva para o nosso corpo, tá bom? Quando a gente desregula isso, quando a gente desregula a nossa orquestra sinfônica, que é o nosso cérebro, o nosso maestro, a gente vai receber mensagens muito deturpadas e isso vai gerar muita ansiedade. E não é isso que a gente quer para a gente ter uma vida plena, né? A gente precisa, sim, ter a melhor experiência de vida aqui em Terra, e eu acredito que a nutrição é muito poderosa e ela vai te ajudar, sim, tá bom? Mas, primeiro, vamos começar pouco a pouco, tá bom? Não precisa mudar tudo de uma vez, pode ser, sim, aos pouquinhos, tá bom? Então, a dica assim, fundamental se vocês tomaram nota desses alimentos, comecem incluindo 3 desses alimentos que eu botei aí para vocês. Talvez vocês já consumam, mas é importante que vocês saibam que esses alimentos, eles têm, sim, uma importância. Então, toda vez que você olhar para a banana, você vai lembrar, nossa, a banana, ela ajuda a aumentar o meu nível de serotonina. Então, ela está ajudando muito a diminuir a minha ansiedade. Então, assim, olhar para os alimentos como um remédio mesmo natural é apreciar toda essa grandeza e poder que a nutrição traz para o nosso corpo, e isso é extraordinário, tá bom? Eu vou colocar... Quem tem pergunta para me fazer? Rita, você tinha feito uma pergunta, você quer mandar agora? Pode mandar. E a Gi também. Vocês tinham feito 2 perguntas. Aí, a próxima live eu vou falar sobre
uma coisa que é muito importante, que eu tenho certeza que muita gente tem dificuldade, que é em relação à logística alimentar na cozinha, como é que a gente prepara os alimentos na cozinha. Então, na próxima live, que vai ser na terça-feira, eu vou divulgar aqui o horário, eu vou divulgar no feed. O chocolate na TPM, ele não só pode, como ele deve, Gi, sabe por quê? A mulher, na TPM, ela tem, sim, uma queda hormonal que leva os níveis de serotonina a diminuírem. Então, quando a gente come chocolate, não só chocolate, todos esses alimentos que eu passei aqui também, eles vão ajudar nessa produção da serotonina que eu falei. Então, toda essa listinha que eu falei aqui, ela vai servir também. É porque a gente acaba associando, pelo hábito mesmo, ao chocolate. Mas a gente pode estar, por exemplo, consumindo um abacate amassado com cacau em pó, e a gente pode colocar um pouquinho de mel. A gente pode estar botando também um pouquinho de açúcar orgânico, ou açúcar mascavo, né, que eu considero ser um dos melhores. Então, a gente pode estar fazendo essas misturinhas, a gente pode estar fazendo uma panqueca de aveia, que é fibra. Então, nem sempre precisa ser o chocolate. Pode na TPM, mas nem sempre precisa ser. Esses alimentos que eu passei vão sim ajudar também na TPM. Rita, o açúcar, na verdade, ele dá uma falsa sensação de calma. Ele funciona como um entorpecente a primeiro momento, né? Você come o chocolate ou um alimento com alto teor de açúcar, mas quando esse açúcar ele entra de uma maneira muito rápida no nosso corpo, o nosso corpo ele libera muita insulina muito rápido. Então, o que acontece? A gente fica relaxado naquele primeiro momento, mas depois a gente tem um efeito rebote, a gente tem um efeito contrário. Aí, na verdade, o nosso humor, ele vai lá em cima no pico e ele despenca a nossa energia e o nosso humor. Então, pode observar que normalmente quando a gente faz uma refeição, assim, uma pizza ou um bolo, alguma coisa assim, se a gente comer muito, depois de 2 horas mais ou menos, 1 horinha, 1 hora e meia, a gente já vai se sentir mais letárgico, aí já fica mais irritadiço, mais lento, e isso tudo é um sinal do açúcar que foi em excesso para sua corrente sanguínea. Então, assim, na verdade, ele não acalma a ansiedade, ele tem uma falsa sensação de acalmar, tá bom? Ficou claro? O certo mesmo, o ideal, é que a gente tenha esse controle do açúcar no nosso sangue. Como é que a gente vai controlar esse açúcar no nosso sangue? Consumindo mais fibras, aveia, macarrão integral, arroz integral. Através desses alimentos integrais, ao longo do nosso dia, a gente vai equilibrando o nosso açúcar no sangue. E é isso que vai manter os nossos níveis de ansiedade estabilizados, né? O nosso nível de humor estabilizado. A gente vai estar sempre plena, serena, com raciocínio bem apurado, enfim. Quem tem intolerância à lactose, você tem alguma ressalva? Quem tem intolerância à lactose pode estar consumindo os iogurtes sem lactose, não tem problema, não precisa deixar de consumir. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá quase. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Rita, você tem muita dificuldade em controlar os doces, isso é perfeitamente normal, sabe por quê? O seu corpo, Rita, o seu cérebro, ele tá acostumado com essa descarga de açúcar, né? Quando a gente consome açúcar, quando a gente consome muito carboidrato, que também vira açúcar, a gente ativa vários mecanismos de recompensa no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele fica bem viciado mesmo. Ele fica viciado porque ele ativa esse mecanismo de recompensa constantemente. Então, você precisa reeducar o seu cérebro. É você falar para ele assim, olha, cérebro, agora você vai ter que passar por uma fase de abstinênciazinha e a gente vai tomar controle da situação aqui. Então, como é que você pode fazer isso, Rita? Você pode estar sempre ingerindo alimentos integrais, para começar, tá bom? Então, para começar, a gente vai equilibrar esse teu açúcar no sangue.
Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas diminuir a ingestão de açúcar, mas isso, na verdade, parece assim um demônio, né? Ai, meu Deus do céu, eu perdi o controle da situação, eu não consigo parar de comer açúcar. Mas, na verdade, lembra lá, o nosso cérebro, ele é o maestro, é ele que manda em tudo. Se você manda as notas erradas para ele, ele vai tocar a sinfonia bem barulhenta. Não vai ser legal. Então, você precisa começar a mandar as notas musicais para o teu cérebro certas. E aí ele vai começar a equilibrar essa sinfonia, tá bom? Então, a partir daí, o açúcar é viciante, exatamente, Tainá. O açúcar é super viciante, o cérebro vicia, não é você. Só que a gente, como eu falei no início da live, o corpo e a mente, eles não se separam, tá tudo junto. Então, guarde sempre isso, leva isso em mente, né? O nosso cérebro é o nosso maestro, né? Ele que vai reger ali a orquestra e a gente precisa das notas para ele certinhas, tá bom? Não estou dizendo que vocês não precisem deixar de comer doce, mas é muito importante que a gente tenha um controle disso, tá bom? A gente tenha um equilíbrio, tá? Então, a melhor maneira da gente controlar isso, de ter esse equilíbrio, é na maior parte do tempo a gente consumir fibras. Fibras é fantástico. Então, aveia, psyllium, frutas, a gente consumir a fruta inteira, né, sem fazer o suco e coar, porque a gente retira toda a fibra, né, então a gente está sempre incluindo alimentos com fibra na nossa dieta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, e assim, quem implementar esses alimentos que eu dei aqui na listinha, por favor, me marquem, postem, me marquem, tá bom? Que quero muito saber, e a gente está só começando nessa jornada da Receita da Serenidade, tá bom?